Bem-vindo ao nosso vídeo sobre mitos e verdades sobre grandes batalhas históricas. As batalhas são frequentemente descritas como momentos decisivos na história da humanidade, mas a verdade é que muitos desses eventos são envoltos em mitos e lendas que obscurecem a verdadeira história. Vamos desvendar esses mitos e descobrir a verdade por trás das batalhas que mudaram o curso da história. Batalha de Gaugamela, 331 a.C. A Batalha de Gaugamela foi um conflito épico entre o exército macedônio liderado por Alexandre o Grande e o exército persa liderado por Dário III. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que Alexandre usou elefantes de guerra em sua vitória, mas na verdade, ele não usou nenhum elefante em Gaugamela. Guerra de Troia, 1250 a.C. A Guerra de Troia foi um conflito lendário entre gregos e troianos que teria ocorrido por volta de 1250 a.C. Um dos mitos mais comuns sobre a guerra é que ela foi iniciada por causa do rapto da rainha grega Helena por Paris, príncipe troiano. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a guerra pode ter sido desencadeada por conflitos comerciais ou políticos. Batalha de Marathon, 490 a.C. A Batalha de Marathon foi uma das batalhas mais importantes da história grega antiga. O mito mais comum sobre a batalha é que um mensageiro correu 42 quilômetros para anunciar a vitória grega antes de morrer de exaustão. No entanto, a verdadeira distância percorrida pelo mensageiro é desconhecida e é improvável que ele tenha morrido imediatamente após entregar a mensagem. Batalha de Teutoburgo, 9 d.C. A Batalha de Teutoburgo foi uma das batalhas mais significativas do Império Romano. O mito mais comum sobre a batalha é que os romanos foram completamente massacrados pelos germânicos. Na verdade, os romanos sofreram pesadas perdas, mas conseguiram manter sua posição e continuar a controlar grande parte da região. Batalha de Tours, 732 d.C. A Batalha de Tours foi um conflito entre os francos liderados por Charles Martel e o exército islâmico liderado por Abdul-Rahman al-Ghafiqi. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que ela impediu a expansão do Islã na Europa. Embora tenha sido uma importante vitória para os francos, a verdade é que a presença islâmica na Europa já estava diminuindo antes da batalha. Batalha de Hastings, 1066 A Batalha de Hastings foi uma das batalhas mais importantes da história da Inglaterra, em que Guilherme, o Conquistador, derrotou o rei Haroldo II. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que Haroldo II foi morto por uma flecha no olho. Embora essa história seja amplamente conhecida, é improvável que seja verdadeira. Batalha das Termópilas, 480 a.C. A Batalha das Termópilas foi um conflito entre o exército persa liderado por Xerxes e um pequeno exército grego liderado por Leônidas I. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que os gregos lutaram até a morte. Embora tenha havido um grande sacrifício por parte dos gregos, muitos deles conseguiram escapar e continuar a lutar contra os persas. Batalha de Agincourt, 1415 A Batalha de Agincourt foi uma das batalhas mais importantes da Guerra dos 100 Anos, em que o exército inglês liderado por Henrique V derrotou o exército francês. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que os arqueiros ingleses usaram flechas envenenadas. Na verdade, não há nenhuma evidência de que as flechas fossem envenenadas. Batalha de Waterloo, 1815 A Batalha de Waterloo foi uma das batalhas mais significativas da história europeia, em que as forças britânicas lideradas por Wellington derrotaram as forças francesas lideradas por Napoleão Bonaparte. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que Napoleão perdeu devido ao terreno pantanoso. Na verdade, o terreno não era tão ruim quanto se pensa e a derrota de Napoleão foi resultado de uma série de fatores. Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943 A Batalha de Stalingrado foi um dos conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, em que as forças soviéticas derrotaram as forças alemãs. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que foi uma batalha de defesa da cidade, mas na verdade, os soviéticos lançaram uma grande ofensiva contra os alemães e tomaram a cidade de volta. Batalha de Salamina, 480 a.C. A Batalha de Salamina foi um conflito naval entre o exército persa liderado por Xerxes e a frota grega liderada por Temístocles. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que a vitória grega foi graças à superioridade numérica. Na verdade, a superioridade grega era em habilidade e tática naval. A Batalha de Zama foi um conflito entre as forças cartaginesas lideradas por Aníbal e as forças romanas lideradas por Cipião Africano. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que os elefantes de guerra de Aníbal foram responsáveis pela derrota cartaginesa. Na verdade, os elefantes causaram mais caos e medo do que dano real às forças romanas. Batalha de Tours,
732 A Batalha de Tours foi um conflito entre as forças muçulmanas lideradas por Abdul-Rahman al-Ghafiqi e as forças francas lideradas por Carlos Martel. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que ela impediu a expansão islâmica na Europa. Embora tenha sido uma importante vitória para os francos, a verdade é que a presença islâmica na Europa já estava diminuindo antes da batalha. Batalha de Culloden, 1746 A Batalha de Culloden foi um conflito entre as forças jacobitas lideradas por Charles Edward Stuart e as forças britânicas lideradas pelo Duque de Cumberland. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que os jacobitas eram todos escoceses e os britânicos eram todos ingleses. Na verdade, as forças jacobitas incluíam escoceses e ingleses, enquanto as forças britânicas incluíam escoceses e ingleses também. Batalha de Cannae, 216 a.C. A Batalha de Cannae foi um conflito entre as forças cartaginesas lideradas por Aníbal e as forças romanas lideradas por Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que Aníbal usou uma tática de aniquilação em massa que matou todos os romanos. Na verdade, a tática de Aníbal era uma manobra de envolvimento que cercou e enfraqueceu as forças romanas, resultando em uma grande vitória cartaginesa. Batalha de Austerlitz, 1805 A Batalha de Austerlitz foi um conflito entre as forças francesas lideradas por Napoleão Bonaparte e as forças russas e austríacas lideradas por Tsar Alexandre I e o imperador Francisco I da Áustria. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que foi uma vitória fácil para Napoleão. Na verdade, a batalha foi muito difícil e os franceses estavam em desvantagem numérica, mas a genialidade tática de Napoleão lhe deu a vitória. Batalha de Tannenberg, 1914 A Batalha de Tannenberg foi um conflito entre as forças alemãs lideradas por Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff e as forças russas lideradas pelo general Alexander Samsonov. Um dos mitos mais comuns sobre a batalha é que a vitória alemã foi resultado de tecnologia superior. Na verdade, a vitória alemã foi mais resultado de tática e estratégia eficazes do que de tecnologia. Esperamos que tenha gostado de aprender mais sobre a verdade por trás dessas batalhas épicas. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e se inscreva em nosso canal para mais conteúdo educacional. Obrigado por assistir!